Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta sexta-feira, hoje 22 de agosto de 2014, conosco hoje pela manhã tivemos essa primeira semana, onde os eleitores puderam aí visualizar, puderam conhecer, puderam ouvir, já puderam fazer a sua primeira avaliação sobre os candidatos a deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidentes. A primeira avaliação, pois o horário da propaganda eleitoral gratuita começou no rádio e na televisão na terça-feira. Quem está conosco para falar sobre esses e outros assuntos é o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Guicho. Doutor Fábio, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Para nós é uma satisfação novamente estar aqui para poder auxiliar os eleitores na melhor forma possível, né? Bom, Fábio, eu já havia levantado alguns tópicos aqui com a participação do ouvinte ontem, então a gente tem vários assuntos para tratar. Eu queria que a gente começasse justamente com uma questão que foi levantada ontem, do investimento do dinheiro público, do investimento do dinheiro privado. Por que existe uma possibilidade, nós comentávamos fora do ar, das eleições serem unificadas, né? Porque a gente for analisar hoje, a cada 2 anos, um ano sim, outro não, nós temos eleições no Brasil. Isso demanda dinheiro, muito dinheiro, diga-se de passagem, porque as eleições hoje a gente sabe que atingiram um patamar onde quem tem grana consegue uma visibilidade melhor, consegue o trabalho melhor. Não é uma regra, mas é praticamente isso. Então, porque existe um projeto, existe alguma luz no fim do túnel de a gente daqui a pouco aumentar o tempo do mandato, aumentar a distância entre uma eleição e outra? Há alguma coisa nesse sentido tramitando em alguma das instâncias da esfera administrativa no Brasil? Sim, Vini, na verdade existe uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição Federal, tramitando no Senado, onde faz a alteração da Constituição Federal, que tem que ser alterada para valer essa mudança. Ela já passou por algumas comissões internas, provavelmente ela esse ano não vai mais ser votada, né, porque até tem o prazo, qualquer alteração na lei eleitoral tem que ser votada 1 ano antes das eleições. Então, consequentemente, para essa aqui não mudaria mais nada, pode que na próxima entre em vigor, valendo para as eleições municipais. Interessante que você colocou, porque a última grande reforma eleitoral que a gente teve, ela foi em 97, que criou a reeleição no país. E foi uma das coisas que eu mais critico, a questão da reeleição, não por ela ser uma reeleição, por sim, se o governador, o prefeito e o presidente está conduzindo, a urna vai dar o resultado e vai reeleger ele. Só que fizeram tão a toque de caixa essa reeleição, que sequer colocaram o dever ou a obrigação do gestor se descompatibilizar. Ou seja, hoje um governador, um presidente, ele é candidato à reeleição e fica no cargo. Ou seja, ele despacha no gabinete, usa toda a estrutura que ele tem, enquanto é de certa forma um desequilíbrio, o que eu discordo. Então essa PEC, ela vem ao encontro, vai acabar com a reeleição. O mandato vai ser de 5 anos unificado. E por que é bom 5 anos? Por quê? Sempre que o prefeito entra, no último ano, se ele tem intenção de ir à reeleição, ele pensa na questão política. E no primeiro ano ele tenta ajeitar a casa, pega o governo de outro, ou seja, a oposição. Tem todo aquele primeiro ano que sempre é bastante tumultuado também. Com certeza. E eu acho que o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, eu sou a favor, eu acho que vai qualificar, porque o prefeito, o governador, o presidente vai entrar e vai fazer uma gestão pensando na forma administrativa. Porque ele não tem interesse em a reeleição. É diferente. No meu ponto de vista, está tramitando, a proposta é essa, unificar, votaria em todos os cargos eletivos do país a cada 5 anos, sem reeleição. Eu acredito que tem muito interesse por trás disso também, o grande problema no Brasil é esse, os interesses, mas está tramitando lá devagar, mas já existe uma proposta sim. Eu falava em financiamento de campanha, quem é que é autorizado e como funciona o financiamento das campanhas eleitorais hoje no Brasil, Fábio? É uma mescla, dinheiro da iniciativa privada, dinheiro público. Obviamente o dinheiro público talvez não esteja acessível aos candidatos, mas há uma máquina pública que tem que fazer o processo eleitoral funcionar também, ou seja, também envolve dinheiro, né, Fábio? O financiamento público de campanha também é uma outra proposta que acabou não sendo votada e está engavetada no Congresso Nacional. Só que, de certa forma, hoje, 99% das campanhas são arcadas com dinheiro do próprio candidato, do partido, de estruturas privadas. Existe um pequeno financiamento público, Vini, que são os recursos do fundo partidário, que grande origem são das multas eleitorais. As
as pessoas não ter votado, esse tipo de coisa. E aí ela cria um bolo e é dividido entre os grandes partidos. E aí ele replica para os municípios, para os estados, mas alguns estados e municípios nem ganham, acabam ficando na base federal mesmo do partido. Mas hoje em dia, o que acontece? Financiadores de campanhas. Uma pessoa física, ela pode hoje fazer uma doação até 2% do que ela ganhou bruto em 2013. Ela pode doar para qualquer candidato, declarar em seu imposto de renda sem problemas. E uma pessoa jurídica, uma empresa, pode doar até 2%. 2% a pessoa, desculpa, 10% a pessoa física e 2% a pessoa jurídica. Do que ela recebeu no último ano, em 2013. E declara seu imposto de renda sem problema nenhum. Só que isso são as doações declaradas, né, Vini? A gente sabe que tem muita doação que acaba não sendo colocada no papel. E o candidato apenas coloca aquilo que importa ou aquilo que ele precisa registrar e mostrar alguma coisa. Aquelas pessoas que financiam é quase como investir no futebol amador, né? Tu vai lá e dá o dinheiro e diz assim, por favor que o meu nome não apareça. Mais ou menos acontece também nas eleições. Né? Vai lá, tira do bolso e diz, por favor que o meu nome não apareça. Vou contribuir aqui com o X valor, mas que o meu nome não apareça. Na prática acontece muito isso. Vini. Muito, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar um candidato, mas também uma empresa. Uma empresa, ela não quer aparecer, porque eu vou ajudar o outro, vai pra internet, vai estar no portal do Tribunal Superior Eleitoral, vai ver o outro candidato pode pedir. Então, a maioria das empresas hoje em dia estão fazendo doação por fora. E tem o comprometimento da empresa também com o candidato A, B ou C, né, que sempre acaba pesando, enfim. Bom, então esse é o assunto sobre a questão de financiamento eleitoral. Outro assunto que a cada eleição vem à tona também, eu gostaria que eu particularmente defendo e defendo como um voto de protesto, o tal do voto nulo ou o voto em branco, né? São essas duas modalidades. Exatamente. Bom, aqueles que dizem, não, porque você votar nulo ou votar em branco é um voto de protesto onde você diz o seguinte, nenhum dos que estão apresentados me servem. Eu particularmente não defendo, mas sou simpático a essa situação, porque, de fato, as pessoas podem escolher por não votar em ninguém. Mas daí tem aqueles que, na contrapartida, dizem que o voto nulo ou em branco acaba favorecendo a um candidato em si. O que é verdade? Como funciona? Como é a divisão desses votos nulo e branco, doutor Fábio? Desde 97, com a última grande reforma na lei eleitoral que a gente teve, foi consolidada essa questão do voto branco e nulo. E hoje eu posso responder para ti que votar em branco ou votar em nulo, a pessoa ela não consegue nem protestar através desse voto. Por quê? Como é que é feito o cálculo coeficiente hoje? É feita a apuração, exclui-se de imediato os votos branco e nulo e computa só os votos válidos. Então, eles não entram mais nem no coeficiente, é só no geral. Para esclarecer para o nosso ouvinte, o que é o tão falado voto válido? O voto válido quando tu vota em alguém, ou no partido ou no candidato. Perfeito. Porque aqui um pouco tu não quer votar no candidato, mas tu pode votar na legenda de algum partido. Porque as eleições falam, tanto por cento de votos válidos e as pessoas ficam se perguntando. E um dado bem curioso, no município, onde nós tivemos aqui, na região, aqui em Westfália, teve um candidato só, o município. Quantos votos aquele candidato precisa para se eleger? Um voto. Ele pode ter 80%, 70% branco e nulo, ele tendo um voto válido está eleito. Então, aquilo que se divulgou em redes sociais um tempo atrás, Vini, vamos votar em nulo e em branco, se atingimos mais de 50%, exato, não muda nada. Pode atingir 70%, 80%, 90%. Entre os válidos que tiver o restante, quem fizer mais voto está eleito. Então, também é um mecanismo era uma forma de protesto, estava crescendo no país, e o legislador achou de fazer a reforma e retirar. Então hoje não protesta em nada votar em branco e nulo. Ou seja, votar em branco e nulo, se chegarmos a 85% do voto branco e nulo, aqueles 5 dos votos válidos vão eleger... Quem fizer mais entre eles está eleito. Muito bem, exatamente. Esse fato é um fato interessante. Deixa eu só aqui destacar e dar o telefone para quem quiser fazer pergunta, 3762-3072. Não adianta ligar aqui para o estúdio, porque a gente está ao vivo na programação e a gente não tem a possibilidade de atendê-los agora. Então liga no 3072, deixa a pergunta com a Bruna Becker ou manda através do site www.radiotirol.com.br, que eu acabo de abri-lo, tá certo? Quem tiver algum questionamento para fazer. O telefone já tocou aqui dentro, então você que está nos escutando, a gente está falando sobre... eleições 2014. Esse fato do voto nulo e voto branco é fantástico, de fato, porque foi divulgado muito, porque com 51% dos votos acaba anulando a eleição, enfim, acho interessante. Outro assunto que vem à tona é aqui no município, nas últimas eleições, nós tivemos, através da juíza eleitoral,
não sei se é determinação, qual é o termo técnico que se usa. Nós tivemos umas eleições muito limpas do município no que tange a cavaletes, a papel grudado em postes. Nós tivemos uma eleição limpa nessa questão. E as eleições que estamos vivenciando agora, elas já voltaram cavaletes de alguns candidatos nos trevos, nos acessos. O que diz a legislação sobre os cavaletes, sobre placas? Como funciona essa questão para as eleições de 2014, doutor Fábio? A placa e os cavaletes, eles têm que ter até no máximo 2 metros quadrados. Eles podem ser colocados em rótulas, em canteiros, em rodovias, desde que não atrapalhem, até em calçadas, mas desde que não atrapalhem o funcionamento e a passagem de pedestres e automóveis. E eles têm que ser móveis ou fixos? Móveis, eles têm que ser móveis, a lei é clara, e têm que ser retirados. É permitido das 6 da manhã às 10 da noite. Após esse horário, eles precisam obrigatoriamente ser retirados. E você colocou uma situação muito interessante, Vini. Móveis. O que é móvel? Aqueles cavaletezinhos em forma de V, autossustentável. Até tu pode, a pessoa não pode nem usar uma árvore de um jardim, uma flor, uma cerca para sustentar. Eles têm que ser móveis e autossustentáveis. Então, vale bem lembrar disso aí. Cavaletes, onde é que são fincados, bate-estacas, cravados no chão, é proibido. E são 2 irregularidades que o candidato está cometendo. Uma é cravar o cavalete ali e outra é estragar com o canteiro, com as flores. Porque tu imagina num canteiro, numa rótula aqui, de acesso aqui a um dos bairros, você coloca ali, todos os dias, durante 60 dias vai cravando, vai estragar com a grama. Sim. Então, ele pode ter também outra consequência, que é fazer a reparação daquele bem público. Então, se o cidadão verificar cavaletes cravados, fincados, entre em contato com o cartório eleitoral e, se for após as 22 horas, ligue para a Brigada Militar, porque a Brigada Militar, dentro do poder de polícia conferido pela juíza eleitoral, faz o recolhimento desses cavaletes. Após as 10 da noite, não pode cavaletes. Deixa eu deixar um outro número aqui, o número do Torpedo da Tirol, 9340-8005, para quem quiser também fazer algum comentário, alguma pergunta. O telefone estava tocando e a gente vai passar, tá certo? 8 horas e 22 minutos. Qual é o... Se passar numa rótula, num trevo, às 22h30 e tiver cavalete de candidato, ele está infringindo a lei eleitoral. Está infringindo a lei eleitoral, e eu recomendo ao cidadão ligar para a Brigada, porque o cartório eleitoral está fechado esse horário, sim. Mas hoje, durante o período eleitoral, existe o poder de polícia eleitoral, que ele é conferido pela juíza Brigada. Então a própria Brigada faz o recolhimento desses cavaletes. Ela recolhe e leva a algum depósito, algum local designado pela juíza. As consequências, multa ou advertência, depois se opera com a juíza eleitoral, né? Mas no primeiro momento tem que fazer o recolhimento dele, porque é proibido cavalete após as 22 horas em qualquer local. Claro, independe do local, sim. Casa ou um bem particular, não tem problema nenhum. Mas em rótulas, avenidas, canteiros, não pode. O terreno baldio do fulano de tal... Se ele é privado e o candidato tiver autorização, pode, não tem problema nenhum. Ele só não pode exceder os 4 metros quadrados. Bacana. Bom, outro assunto que é sempre discutido durante as eleições: inauguração de obra pública. Daí está lá o prefeito da cidade X com uma grama imensa obra, não vamos citar a obra, mas qualquer obra que recebeu emenda do candidato que vai à reeleição, o fulano de tal lá, o Pedro da Silva. Espero que não tenha nenhum Pedro da Silva, que não tenha nem o nome desse candidato, só foi um exemplo. Ele recebeu obra desse candidato que está indo à reeleição, ele pode comparecer na inauguração, ele pode comparecer na inauguração dessa obra, Fábio? Ele pode ser convidado para inaugurar essa obra? Não, desde o dia 5 de julho, que começou o período eleitoral, 6 de julho começou o período eleitoral, os candidatos estão proibidos em comparecer à inauguração de obra pública. E os candidatos a qual eu presto assessoria, eu oriento sempre eles que, o seguinte fato, não é só obra pública. Muitas vezes estamos inaugurando uma padaria, uma farmácia, alguma coisa, e aquele estabelecimento recebeu algum auxílio financeiro do poder público. É infração, porque o candidato estando lá, na condição de candidato à inauguração, ele tem um benefício o qual a lei veda. Tá, mas ele estando lá e aproveitando e tomando a palavra? Ou ele... Só o fato de estar presente, a lei é clara. Tivemos cassações de mandatos. Um caso que aconteceu nas últimas eleições em Novo Hamburgo. Os candidatos simplesmente foram na inauguração de uma escola, eles pararam, escutaram, nem falaram. Ficaram só presenciando, foram cassados. É comparecimento, ele não pode estar presente ao ato inaugural da obra pública. E aquele vereador que
aquele candidato que doa 20 galinhas para uma festa da comunidade e comparece na festa final de semana entregando santinho, conversando, fazendo a sua campanha. Bom, entregar santinho e fazer sua campanha não tem problema nenhum. Agora, se for comprovado que ele doou aquelas galinhas em prol, na verdade, de um benefício eleitoral, é crime. Além de crime, não pode. Desde nós tivemos uma mudança na lei que não pode mais nada. Hoje em dia tu não pode fazer mais nem aquele salsichão com pão antigamente, aqueles galetos que era feito, não pode mais. O eleitor não pode ter nenhum benefício. Eu não posso te dar nenhuma bala, nenhum chiclete, nenhum chocolate, não pode mais. Antigamente tinha muitas lixas de unha, tinha, lembra, os bonés, exato, tinha chaveirinho, não pode mais, isso tá proibido. Então, se comprovar que ele teve, agora a gente tem que separar o seguinte, né? Existe sempre eu sempre coloco o seguinte: o candidato, ou digamos, um líder comunitário, a vida inteira durante a festa tal, ele doou algum, digamos, galinha para fazer o almoço para aquela comunidade. Todos os anos, a vida inteira. Período eleitoral, ele sempre fez isso. Não foi por benefício eleitoral. A vida dele fez. Claro, só que se ele doou 10 galinhas a vida inteira, ele não pode no período eleitoral durar 100 galinhas. Muda. A mesma coisa é o aniversário. A vida inteira, no dia do meu aniversário, cai em, digamos, setembro, eu faço uma festa para 100 pessoas. Não é porque eu sou o candidato que eu não vou fazer aquele ano. Eu posso fazer. Só que naquele eu tenho que, sempre convidei 100 ou 20 ou 30. Eu não vou fazer hoje um baita festa muito maior, porque indica que tem algum interesse, né? Então não pode ter algo atípico do que a pessoa não fazia. E não pode ter nenhum interesse eleitoral, tipo janta, galeto, cerveja, qualquer benefício para o eleitor, além da cassação da candidatura, é crime eleitoral também. Bom, Fábio, dentro dessa tua área de atuação, e eu recordo que de fato eu vivo eleições há muito tempo, embora não seja tão adiantado na idade assim, deixa eu só fazer mais uma vez, deixar aqui para o pessoal, que quem está ligando no 9340-8005 para algum questionamento, o telefone está tocando, e esse é um telefone que a gente só recebe torpedo. Então manda o torpedo para facilitar as coisas. Mas as eleições, nós estamos em 2014, há 20 anos atrás, a lei é de 97, né? Mudou bastante. Em 2006 tivemos, mas 97 e 2006 foram duas mudanças significativas na lei eleitoral. Exato, e nós caminhamos por um processo. Qual é o caminho do processo eleitoral brasileiro hoje? A gente vê, eu havia dito nas últimas eleições municipais, tivemos as eleições limpas, não é aquele negócio do santinho atirado na rua, embora alguns municípios permaneceram, mas diminuiu muito, especialmente aqui na comarca de Teutônia. A lei eleitoral parece que vai se atualizando. Nós caminhamos para que tipo de eleição? Nós caminhamos para um tipo de eleição de fato mais limpo, onde as ideias serão analisadas. Com certeza. Onde o eleitor vai se preparando. A gente costuma dizer que nós somos jovens eleitores, ainda indiferente da idade. Mas nós caminhamos para um processo de conscientização das eleições de fato no Brasil? Com certeza, porque se nós pararmos para analisar, 97 não faz muito tempo. Exato. E antes de 97, o Brasil sequer tinha uma lei eleitoral. Aí as pessoas perguntam, mas como é que faziam para regrar as eleições? Todo ano, 6 meses antes das eleições, todas as eleições, 6 meses antes, o Tribunal Superior Eleitoral editava uma resolução. Que ela valia para aquelas eleições. Só que tu não tinha nada, vamos esperar o que vai acontecer. Tu não tinha algo, tu podia trabalhar com os candidatos 1 ano, 2 anos antes, que não pode. E 2006, que alterou essa lei eleitoral, que nasceu em 97, que foi a lei 9.504, alterada agora pela lei 11.600, ela alterou em 2006, tirando essa questão dos brindes, tirando showmícios, então eu acho que assim, o que aconteceu? Apesar de que por fora sempre rola, a gente tem conhecimento disso, mas o abuso do poder econômico, aquele cara que tem muito dinheiro, usava aquilo na campanha, era 20, 30 carros trabalhando, era brindes por tudo que é lugar, então teve um avanço, ainda muito pequeno, porque apesar de tudo isso não ter mais aqueles outdoor enorme, aquela poluição visual, lembra antigamente nos postes de luz colado? Sim. Depois ficava anos depois, aquela cola ficava melecada lá, aquela situação toda, então isso não tem mais, foi um grande avanço. Eu acredito que o Brasil hoje está se encaminhando, e eu sou um grande defensor, Vini, só que isso a gente pode conversar em outra oportunidade, que é o voto em lista. Só que é um tema bem complexo pra gente explicar, a gente pode em outra entrevista falar sobre isso aí. Acredito que vai se valorizar, porque tu vai acabar com o abuso do poder. Porque hoje o candidato depende de quem para se eleger? Dele mesmo, da estrutura dele.
Então ele tem que colocar todo o dinheiro que tem disponível. O voto em lista, a gente vai valorizar a questão dos partidos e vai diminuir o abuso do poder econômico. E uma coisa que eu era muito a favor, e hoje eu não sou mais, é o voto facultativo. Que eu era a favor, quem quer votar, vai se quer. Nós não teríamos 10% de eleitores, e não sei detalhe, se é esse número, só que, mas... nós não teríamos 10%, só que eu acho que iria aumentar a corrupção. No meu ponto de vista, até eu fiz um estudo sobre isso, qual seria o grande foco do candidato? Era comprar, que eu digo, pagar o eleitor para ir votar. Então teria muito maior, eu acho que aumentaria a corrupção dentro do estudo que eu fiz. Então hoje eu já não defendo mais o voto facultativo e acho interessante o voto em lista. Aí tem a lista aberta, lista fechada, que a gente futuramente pode trabalhar sobre isso aí. Com certeza, estaremos abordando com certeza esse e outros assuntos. Muito bem, a primeira semana, começamos na terça-feira, propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Tivemos um fato atípico também, né, Fábio? Acho que vale destacar, que foi a morte do deputado, do candidato ao PSB, ao governo federal. O prazo foi obedecido, já lançaram nova candidatura, Marina Silva e o Beto Albuquerque estão aí assumindo. Tinha 10 dias, né? Do Eduardo Campos, os trâmites que tu pôde acompanhar, todos eles foram respeitados, tudo certo. Em outra oportunidade eu havia lido que em caso de falecimento pode trocar até final de setembro ainda. Até 48 horas antes do pleito, né? Para prefeito e vice, troca, para governador, vice e presidente e vice, troca até 48 horas antes do pleito. Ou seja, até na sexta-feira, se um candidato a governador, vice ou presidente vice vir a falecer, até na sexta-feira tu consegue trocar. E aí ele concorre o novo, só que o nome e a foto do outro na urna. Porque até em torno de uns 14, 15 dias antes do pleito, as urnas são lacradas e fechadas. Então, se houve algum falecimento, alguma coisa naquele período, não tem mais como substituir as urnas. E já aconteceu, nós tivemos um caso, anos atrás, no município de Rio Grande. O candidato morreu na quinta-feira antes das eleições, candidato a prefeito. E acabou sendo substituído pelo sobrinho dele, concorreu com a foto do tio na urna. Muito bacana. São vários assuntos que a gente pode abordar, mas não vamos esgotá-lo, vamos deixar de fato para uma próxima oportunidade. Falar de urna eletrônica, ainda tem gente, já embora tantas eleições já foram feitas, mas ainda tem gente que duvida do processo da urna eletrônica. Essa questão do voto em lista ficam para uma próxima oportunidade. Fábio, obrigado pela sua participação. Tenha um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Vini, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição aí. Acho que podemos auxiliar os eleitores, né, principalmente para tentar um pleito, umas eleições cada vez melhores. Estamos à disposição. Um abraço a todos, bom final de semana.